2023 já começo a fazer 10 mil, 15 mil, 30 mil, cheguei a fazer 50 mil de comissão na Amazon. Caramba. Logo no meu primeiro ano. Olha, eu já acho que já estava me sentindo frustrado na minha carreira. Isso já foi na minha vida adulta, já era casado, pai de 2 filhos. E aí chegou um momento, eu já era servidor público, tava meio estagnado, perdeu a graça. Conversei com a minha esposa, conversei com Deus, orei bastante sobre isso aí. Falei assim, cara, eu acho que eu vou pular fora. Vou sair do meu concurso público e vou me dedicar 100% a esse digital. Todos nós, para virar a chave, temos nossos desafios. Total. Todo mundo tem seus perrengues, tem as suas dificuldades. Para um tem que pegar ônibus, o outro não tem dinheiro, o outro é sozinho, a família não apoia. Cada um tem seus B.O. Quando a gente tá trabalhando com o público, a gente tem que postar o que as pessoas querem, o que elas gostam, o que elas compram, não o que você. E eu tomo a decisão de disponibilizar esse serviço para quem era mentorado. Aí, colega, aí começa o divisor de águas tudo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao QCast, podcast da QFI. Eu sou a Bruna Rodrigues e o QCast, para quem ainda não conhece, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se prepara, porque esse episódio você vai entender como funciona o mercado de afiliado de varejo e o que é preciso para se tornar um top afiliado. Até porque hoje a gente vai conversar com alguém que saiu de uma trajetória completamente improvável. Ele já foi gari, servente, fotógrafo, funcionário público e quebrou 2 vezes, acumulando mais de R$1 milhão em dívidas. E mesmo assim, decidiu recomeçar. Tá vendo só? Hoje, 3 anos depois, ele é mentor de top afiliados, criou o maior ecossistema do seu nicho, já faturou mais de R$15 milhões e ajudou centenas de pessoas a viverem da internet de forma estruturada. Ele tem autoridade, números e, principalmente, vivência real de quem construiu tudo do zero. Interessante esse podcast, hein? Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados apenas aqui na QFI. Seja muito bem-vindo! Diego Fazoli. Olá, senhoras e senhores. Obrigado pela oportunidade. Finalmente eu vou poder compartilhar com vocês aqui um dos motores, dos responsáveis pelo nosso sucesso e quem sabe isso possa abençoar a sua vida e ajudar você também. Boa, gostamos assim. O papo no almoço já foi bem de empresário, né? E eu tenho certeza que esse conhecimento vai se manifestar aqui nessa mesa também. Mas, Diego, pra gente entender um pouco da tua trajetória, da tua história antes do digital, antes de falar de resultados, sempre tem uma decisão na nossa vida que a gente bate e muda tudo, né? Qual foi o momento específico que você estava vivendo, que você olhou e falou, não dá pra viver mais isso aqui não tá me levando pro caminho de quem eu quero me tornar, de quem eu quero ser. Qual foi a decisão que realmente você tomou pra isso? Olha, eu já acho que já estava me sentindo frustrado na minha carreira. Isso já foi na minha vida adulta, já era casado, pai de 2 filhos. E aí chegou um momento, eu já era servidor público, estava meio estagnado, perdeu a graça. Eu estava no meu trabalho, estava muito bem, num bom concurso, mas tinha perdido a graça, queria algo mais, queria experimentar coisas novas, queria de alguma maneira poder influenciar mais pessoas, transbordar na vida de mais pessoas. E aí isso aí lá em meados de 2022, o Tic e o Tec começaram a falar. E por incrível que pareça, acho que nem comentei com você, eu estava em frente ao YouTube, aleatório assim, e aí passando um vídeo de um influenciador, que depois eu fui conhecer, até da minha região, Renato Garcia, o cara é gigante, acho que um dos maiores hoje no Brasil. Não é? Ele é. E assistindo um vídeo dele assim, ele dando uns cavalos de pau, ele é muito louco, essas coisas e tal. Ele é bem mais novo do que eu, e eu olho, o que é essa molecada? Olha o jeito de falar, essa molecada fazendo bagunça aí. E aí eu comecei a ver os caras com os carrões e casona, e eu falei, esse cara é todo filho de papai, a galera rica. E eu mó inocente ou ignorante em relação a digital, fazer grana. E aí eu comecei a ver que eles estavam fazendo uma grana com o YouTube. Falei, mas, cara, se essa molecada tá fazendo grana com o YouTube, o rolê deles ali... Pô, eu sei ler e escrever, eu tô com a cabeça fervendo, tô no auge da coisa, eu tenho que arrumar alguma coisa pra mim aqui. Talvez seja por isso aí. Olha só que loucura, né? Embora eu não me tornei um youtuber... Mas isso tornou uma pessoa de sucesso no digital. Mas foi um gatilho pra falar assim, cara, digital, internet... Foi aí, foi de um vídeo YouTube. Mas assim, empreender já passou pela sua cabeça antes desse mercado? Porque sempre tem aquelas pessoas, às vezes, que são enraizadas com empreender, né? Às vezes tá na família, tem algum parente próximo. Você sempre teve isso? Ou você acha que foi naturalmente? Você foi olhando pro caminho da vida, entendendo que talvez o último emprego que você teve, você comentou, foi funcionário público. Existia um teto. Cara, eu tenho meus avós, são empreendedores, né? Assim, minha família é muito humilde mesmo, né?
Meu avô era pedreiro, minha avó tinha um bazarzinho e era costureira ali na vila. Então, assim, a galera era bem, bem humilde, né? E eu trabalho desde os meus 7 anos de idade. Não tem muita escolha, assim. Era o que tinha que fazer o que tinha. E como a gente vem de um país subdesenvolvido, cara, você tem que se virar nos 30. Então, eu já empreendi ali no início da minha infância, vendia coxinha congelada. Então, você já tinha isso em você? Mas era meio que era o que tinha pra fazer, assim. Sim. Não foi uma coisa, olha, eu tenho habilidade com isso. Uma escolha. Tinha que fazer. E aí, meio essa é a frente empreendedora, né? Minha mãe sempre foi também CLT, enfim, trabalhou registrado e tal. Então, eu acho até que o brasileiro, ele é pressionado um pouco para empreender, porque a gente vive num país muito difícil, né? Sim. É um país de terceiro mundo, o salário é muito baixo, tudo é muito difícil, então a gente está sempre buscando uma maneira. E a maioria das pessoas que são CLT, às vezes elas empreendem como uma forma de complemento. É verdade. Mas a necessidade é a mãe da oportunidade. Então, por estarmos num país tão difícil assim, a gente é estimulado a arrumar uma saída, né? É verdade. Você tem um bom ponto. Olhando hoje para trás, para tudo que você já fez em relação a trabalho, o que você olha que você fala, isso aqui me ajudou muito agora no que eu tô fazendo no digital? Porque sempre tem isso, né? Conhecimento nunca é à toa. Então, às vezes, alguma habilidade, algum trabalho, alguma prática que você teve que exercer serve para você no dia a dia, né? Olhando para trás, o que você vê que você usa hoje como vantagem? Olha, eu tive várias, assim. Eu acho que mais importante do que eu apontar alguma coisa que eu desenvolvi foi a carência, a necessidade que eu passei. Então, como eu venho de uma família muito humilde, tive que trabalhar desde cedo, e desde a minha juventude, cara, não dá pra ser pobre assim a vida inteira. É muito difícil. Quero comprar as coisas, não tem dinheiro, tudo. Pô, vejo minha mãe passando perrengue, meus pais se separaram logo cedo, eu tinha 9 anos. E aí eu tive uma vida, não quero chorar as pitangas não, mas, pô, não foi fácil não. E aí, como eu trabalhava com o que aparecia, naturalmente, essa necessidade me fez eu me desenvolver em vários aspectos. Me desenvolveu minha habilidade de música, por exemplo. Eu toco violão, gosto de cantar. Tinha uma oportunidadezinha, o pessoal me chamava porque eu tocava violão, daí eu ia no churrasquinho, não pagava. Então a necessidade foi me moldando. E essa dificuldade que eu passei a minha vida inteira ganhando pouco, sempre salário mínimo, me impulsionou a, cara, quando eu tiver a oportunidade eu vou fazer alguma coisa para eu ganhar bem, para eu ganhar dinheiro. E um dos principais motores que me impulsionam a não parar, assim, olha, eu não aceito mais voltar ou permitir que agora a geração que vem depois de mim, meus filhos, passem o que eu passei no passado. Então, se eu tiver que voltar a ser um pintor, se eu tiver que, sei lá, fazer alguma coisa, eu vou fazer, mas eu não volto mais para aquele status quo. Então, acho que a necessidade ali, a dificuldade, a pobreza mesmo, que foi que... Sim, foi alavancando mais isso em você. Foi mais do que uma habilidade específica, assim, entendeu? Só uma coisa que eu reparei sobre você, que você é um cara completamente com perfil executor. Você não tem medo de arriscar, de executar, e os seus resultados falam por si só. Eu acredito que para você estar no momento do digital, você tem que ser essa pessoa, não ficar no e se. Você é uma pessoa muito decidida. Tanto que a gente estava conversando no almoço, e você falou, eu entrei no digital já com uma cabeça totalmente diferente do que a maioria realmente começa. E eu percebo que grande parte, assim, começa com essa cabeça de, vou fazer uma renda extra. Mas você não, você já entrou com essa mentalidade voltada para empresário. Como é que você foi moldando esse tipo de mentalidade, uma vez que você estava ainda ali num CLT? Isso faz toda a diferença, né? Quando você entra nesse mercado. Com certeza absoluta. Sabe, se você me permitir voltar um pouquinho... Sim, vai lá. Sabe que meus pais se separaram, eu tinha ali 7 para 9 anos, né? Pô, minha mãe saía de casa às 6 horas da manhã, ela pegava 2 ônibus até chegar lá no trabalho dela. Eu acordava, eu tinha um irmão mais novo, na época eu tinha 2 anos. Eu acordava ele, eu trocava ele, eu ajustava ele, escovava o dente dele e eu levava ele a pé até a casa dos meus avós. Dava uns 40 minutos de caminhada, deixava ele lá para 8 horas da manhã, isso com 8 anos, já entrar no meu trabalho, que era um mercadinho que tinha na vila. Trabalhava no sacolão, 8 horas da manhã tinha que estar lá. Então isso foi muito... isso moldou demais o Fazoli de hoje, sabe? Trabalhar desde cedo, passar todos esses perrengues. Sempre estudei em escola pública. Quando chega na época de faculdade, a origem que eu venho, a expectativa de dar certo na vida, de ter uma boa vida, porque eu desde cedo tinha essa necessidade de viver um padrão melhor.
Porque não dava. Sim. Uma pindaíba dos 300 sempre. E o caminho que sempre me foi apresentado, olha, você vai fazer uma boa faculdade, você vai ser alguém na vida e daí você vai ter um bom padrão de vida. Então, é isso aí. O empreender não tinha virado a chave aqui ainda. Até porque empreender se tornou mais democrático na última década, talvez nas 2 últimas décadas. Antigamente era muito difícil. Nem tinha se que ter falava grana. tanto. Não, era difícil. Né? Hoje em dia está muito mais fácil. E aí, eu vim me desenvolvendo, né, nessa pindaíba, nessas dificuldades todas. Fui lá, comecei a fazer faculdade. Eu trabalhava, eu fazia hora extra. Minha mãe e minha avó ainda me ajudavam a pagar minha faculdade de Direito, porque o que eu ganhava não era suficiente. E as duas ali, sempre me apoiando, me ajudando e tal. Então, eu segui esse caminho. Me formei, fui advogar um tempo. Aí passei em concurso público, me tornei escrivão do Tribunal de Justiça do Paraná, como servidor ali. Fiquei 9 anos e meio na carreira. Então, eu segui aquilo que haviam me desenhado lá no começo. Ninguém me falou sobre empreender. Sim. Inclusive, escolas sobre empreendedorismo, inclusive isso que a gente está fazendo aqui, inclusive o KiwiCast é uma escola sobre empreendedorismo, é uma coisa muito mais recente. Sim. Então, isso é uma bênção, porque é uma oportunidade de falar de assuntos, aprender insights que até então a gente não tinha. Eu que sou um pouquinho, de uma geração um pouquinho mais anterior, não tinha esse rolê. Sim. Não tinha esse rolê. Então eu segui a manada, eu segui o que me falaram. A maneira de eu crescer e ter um bom padrão de vida e ganhar razoavelmente bem era concurso público. Caminho tradicional, assim, né? Eu sou de Brasília, então a minha vida inteira foi exatamente isso. Você vai pra escola, da escola você vai fazer uma faculdade, faculdade você vai pegar e entrar no concurso público. E é muito isso. louco pra mudar a chave, né? E até hoje eu acho que não dá pra você crescer sem estudo. O que mudou foi o formato do estudo. Passar 5 anos estudando uma única coisa, mas estudar eu estudo demais, eu leio, eu assisto, a maneira de consumir conteúdo que mudou. Total. Então, assim, eu segui esse caminho tradicional, mesmo da faculdade. Durante a faculdade, eu lembro que hoje, eu morava numa cidade que era 50 quilômetros de distância da onde eu fazia a faculdade. Então, todos os dias eu pegava ônibus, 50 para ir, 50 para voltar. Nossa. E eu ia na força do ódio mesmo. Eu ia não tinha motivação e sonho de ser alguém na vida. Eu ia na raiva. Falava, cara, eu vou estudar esse negócio. Porque eu não aguento ser pobre a vida inteira, cara. Não dá. Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Eu tenho que ganhar dinheiro. Eu quero ajudar minha mãe. Quero transformar a vida dela, da minha mãe, do meu irmão. E eu ia na força do ódio mesmo, entendeu? Fiz bem feito. Me formei, fui a 3ª melhor média da turma. No meu último ano de faculdade, eu já estava fazendo especialização, pós-graduação. Fiz OAB antes de terminar a faculdade, já fui aprovado antes de terminar a faculdade e tal. Fui para cima no ódio mesmo. Sim. Falei, não. E aí, fui seguir carreira. Depois de um tempo, passei no concurso público. Então, assim, eu não tive, até aí, nenhum estímulo para empreender. Aí, comecei a seguir carreira. Eu era o rico da família, na época tinha um salário de 14 mil, concursado, tinha um monte de auxílio e tal. Já se destoou da maioria ali, né? Eu fui o primeiro dos netos da minha avó a ter um ensino superior, assim, ter uma faculdade e tal. Quebrou um ciclo. E aí, então, eu segui esse caminho, era o rico da família. 14 mil era o rico da família, isso aí. E aí, segui nessa caminhada e tal. 2016, entreguei minha vida para Deus, aí tudo mudou também e permaneci quieto. Porque quando a gente fala de funcionalismo público, é meio que aquilo ali, você não tem muito que galgar dentro de uma carreira pública, assim, né? Pelo menos não no judiciário, né? E aí, até chegar 2022. Aí, 2022, eu sentado na sala, assistindo um vídeo lá do Renato Garcia, falei assim, cara, essa molecada aí dando cavalo de pau em Ferrari, que realidade que é essa aqui? É muito distante isso para mim. E a molecada nova, né? E aí, aquele incômodo aqui dentro, eu já estava meio frustradão de querer algo mais, de fazer algo mais relevante. Não sabia, não tinha clareza do que era. Aí começou, cara, fazer alguma coisa no digital. E aí, obrigatoriamente, para você começar no digital, meio que você tem que empreender, porque... Sim. Né? Principalmente se você for trabalhar com a sua imagem. Então, aí vem um Fazoli já pai, casado... Já estudou bastante, já sofreu bastante, já tem um padrão de vida, tem filhos. E aí não dá mais para entrar de brincadeira. Então a gente não é mais aventureiro. Tá. E aí chega um momento que você já começa maduro. E aí que entra esse gatilho que você falou. Eu já não entrei mais em busca de renda extra. Eu não tinha clareza, eu não sabia ao certo o que eu ia fazer, como ia ser. Mas o que eu queria era algo relevante.
Queria, no quesito, ganhar grana para virar o jogo. Porque 14 pau eu já tinha ali por mês concursado. Então, eu não sabia quanto que dava para ganhar, mas eu não ia investir tempo e energia numa coisa que eu ia fazer 5 mil por mês. Não ia. Então, eu começo a pesquisar sobre. E aí, conheci o mercado de afiliado de varejista, que é trabalhar como afiliado Shopee, Amazon, Mercado Livre. Foi aí que eu não tinha curso na época, tinha, nossa, conteúdo no YouTube, nada. Aí fui meio batendo cabeça. Aí você imagina, todos nós, para virar a chave, temos os nossos desafios. Total. Todo mundo tem seus perrengues, tem as suas dificuldades. Para um tem que pegar ônibus, o outro não tem dinheiro, o outro é sozinho, a família não apoia. Cada um tem seus BO. Eu tinha a minha família, tinha os meus BO. E aí você imagina eu trabalhando num fórum de justiça, fazendo audiência criminal, montar um grupo de promoções da Amazon e convidar os amigos para entrar, cara. Caraca. E embora o Fazoli natural seja descontraído, extrovertido e risonho e etc., mas a minha persona lá no fórum era outra, mano. A audiência aqui, o pau quebrando. Pessoal, atenção, postura, responda só o que foi perguntado. E uma cidade de 50 mil habitantes, então eu tinha essa imagem ali para cuidar, né? E aí, Você vivia uma dualidade. Eu montei um grupo de achadinhos, daí eu falei assim, como é que eu vou trazer pessoas pra cá? Porque eu sou anônimo. Instagram minha é 2 fotos por ano quando eu vou em casamento, que eu tiro a foto com roupa nova. E agora, como é que eu vou trazer o pessoal, meu grupo? Falei, bom, vamos lá, Fazoli, vamos fazer as coisas direito, vamos estudar sobre o assunto. Fui pro Instagram perguntar, e eu já empreendendo, ó. Sim. Mas não foi olha, agora eu vou empreender, foi automático, né? Comecei a pesquisar os maiores perfis sobre esse mercado. Fui lá, Peixinho Show, tinha uma galera que é gigante. Hoje conheço vários desses grandes players, alguns são até colegas, etc. E falei assim, o que talvez eles não tenham que eu possa ter? O que eles não tenham? Não tem. Aí eu comecei a perceber que os grandes não tinham rosto. Eu falei, já sei, hoje o principal medo que as pessoas têm de comprar pela internet é medo de golpe. Então, talvez, se eu colocar o meu rosto, começar a criar conteúdo na internet, não sei do que ainda, as pessoas vão entrar no meu grupo e falar, se der uma zebra, se não chegar o que eu comprei, eu vou atrás desse cara aí. É uma maneira de passar credibilidade. Legal. Aí é onde vem a ideia, eu criei um perfil no Instagram chamado Dicas do Fazoli. Onde é um perfil de react. Eu reagia... Cara, foi bem isso aí em 2022, finalzinho. Foi bem quando lançou o react. Hoje, os react que você vê, a pessoa fica no cantinho da tela. Antigamente era tela dividida só. É verdade, muito antigo. Era só tela dividida. Eu cheguei nessa hora. Ok. Foi bem quando o Instagram tava democratizando a parada. Dali pra trás, era mais celebridades que eram grandes. O Instagram daí queria alavancar uma galera nova e lançou essa funcionalidade e foi bem no meu momento. Criei um perfil, Dicas do Fazoli, onde eu ia reagir, dar dicas aleatórias, as ideias. Ok. Vamos lá, beleza. Comecei a gravar 2 vídeos por dia ali, todo dia. Tá. Isso tinha no meu grupo de promoções. Aí já tinha umas 8 pessoas. Mas vai indo, é o Cara, começo. chamei todo mundo que eu conhecia, foi entrando 8 pessoas. Pô, meu primeiro dia de comissão ali, eu acho que fiz R$1,90. Foi uma emoção, mas... É real. Mas significativo, não era nada relevante, né? Aí criei esse perfil do Dicas do Fazoli, comecei a criar conteúdo. Um mês já tinha 1.000 seguidores, lembro certinho. 1.000 seguidores. E a minha expectativa era ter uns 3.000. As ideias. Não sei porquê, mas falei, 3.000. O meu perfil pessoal tinha 100. Sim. Falei, uns 3.000 já vou ser famoso. Pra quem queria 3.000 agora com mais de 50, tá absurdo. Aí, cara, 3.000 seguidores. Minha amiga, quando deu 2 meses e meio, mais ou menos, o meu perfil viralizou organicamente. Um vídeo meu viralizou. Como eu tinha uma constância em um padrão, os meus vídeos eram todos de react, a galera começou a entrar no meu perfil e ver os outros. Perfeito. Primeiro dia, 400 seguidores. Segundo dia, 2.000 seguidores. 4.000 seguidores. Meu recorde foi no dia 2 de novembro de 2022. Eu ganhei 48.000 seguidores em 24 horas sem investir um centavo. Eu tinha um celularzinho, um Samsung, que eu nem era. Eu pegava o iPhone da minha esposa para gravar. Eu tinha um Samsungzinho que nesses dias de viralização ele não abria o Instagram, ele não dava conta, travava o aplicativo. Eu só conseguia mexer no iPhone da minha esposa, porque eu literalmente não era de redes sociais. E aí comecei a ganhar aquele monte de seguidores, em 3 semanas já bati 100.000 seguidores. E a percepção que eu tinha, cara, se um dia eu tivesse 100.000 seguidores, quem tem 100.000 seguidores é famoso, ganha grana. E eu bati 100.000 seguidores e nada no meu bolso. Eu falei, vai estar esquisito isso aqui, cara, porque... Agora eu meio que tenho uma obrigação de criar conteúdo todo dia, porque eu tenho essa audiência, tá chegando. Sim. E não
não tá rendendo. E pouca gente tava entrando nos grupos. E aí, cara, eu me deparo com a dor que muito criador de conteúdo tem hoje, que é conseguir crescer a audiência e não consegue monetizar. Não é qualificado, né, os seguidores? Às vezes não é qualificado e às vezes falta mesmo a habilidade do empreendedor em como converter aquela audiência em dinheiro. Perfeito. Porque, ora, se a principal moeda de troca do mercado hoje é a audiência, como é que você tem 500 mil seguidores e não monetiza nada? É muito do posicionamento dessa pessoa dentro do próprio Instagram, né? Exato. E eu digo que a pessoa madura, a pessoa que entende de business, entende digital, entende de empreender, consegue fazer grana, mesmo com uma audiência mais fria, ela arruma alguma coisa. Sim. Aquilo tem que ter um valor. Quem não consegue perceber valor, porque talvez falta um pouco de habilidade para ter essa percepção. E aí começou a chegar seguidor, nada de gente entrar no meu grupo e tal, pouquinha gente. Falei, peraí, e agora, né? Como é que eu vou fazer? E eu lá no fórum. E as pessoas já começaram a olhar para mim meio de canto de olho no fórum. Porque terminava a audiência, cara, e eu fazia audiência preliminar, que é a audiência de conciliação, briga de vizinho também ali e tal. E terminava a audiência, aconteceu algumas vezes de... E na audiência, às vezes, você tem que ser firme. Sim. Pra conduzir. O pessoal começa a quebrar o pau. Pessoal, vamos ter postura, não sei o quê, não sei o quê. Terminando. Você é o moço da internet, né? Que vergonha. Acabava. Pô, eu todo alinhado, você é o moço da internet. E eu mal descontraído nos vídeos. Dá uma olhada aqui nessa dica e tá, que figura. Mas assim... Esse foi um dos perrengues que eu passei. Que talvez para uma pessoa que não precise manter essa postura, não vai entender como foi difícil isso para mim. Então faço esse gancho para trazer. Cara, todo mundo tem os seus perrengues. Cada um na tem sua seus realidade. desafios. Pô, alguns é solteiro, não tem filho, é muito mais fácil. Outros têm filho, trabalha fora e agora tem que começar a empreender. Então todo mundo tem os seus perrengues, né? Eu digo para quem tem uma vida de oração e comunhão, Deus jamais colocaria um propósito no seu coração para o qual ele não vai se capacitar. Mas, meu irmão... Faz a tua parte. Faz a tua parte. O resto deixa com ele, mas faz a tua parte. Se capacita, para com vergonha, medo. Eu acho que 90% das pessoas hoje que não empreendem ou não se tornam criadores de conteúdo é por medo do que os outros vão dizer, né? A gente culturalmente dá muita importância para o que as pessoas acham, isso aí não paga conta, isso é uma furada, tá impedindo muita gente aí de viver o extraordinário, porque, mas o que as pessoas vão pensar? Para às vezes com nada, isso. literalmente, né? O que os outros vão pensar? Eu, hein? Sai dessa. Enfim, cheguei nesse momento, bastante audiência agora, pouco dinheiro no bolso. E aí, como é que a gente resolve isso, né? Então, eu comecei a estudar muito, porque para me tornar um empreendedor agora, para me profissionalizar. Então, começo a investir em mentoria, começo a investir em alguns cursos, começo a consumir conteúdo sobre isso. E sabe, uma coisa que pra galera, que a gente falou sobre isso no almoço também, que hoje em dia está muito mais democrático o acesso ao conhecimento, principalmente via podcast, cara. Sim. O ambiente online muda tudo. Né? E assim, quem é o Fazoli na fila do pão? Esquece o Fazoli. Mas imagina, hoje, modéstia à parte, nós somos o principal, acho que o maior case de sucesso desse mercado, nesse segmento hoje no Brasil. Né? Como é que eu acesso o Fazoli? Como é que eu converso com ele? É difícil, porque eu tenho a minha agenda, etc. E aí poder assistir um podcast, talvez de 1, 2 horas, não só sobre a minha história, mas sobre esse business de forma gratuita. Então, o problema é que o gratuito a gente não dá o devido valor. É verdade. Mas eu aprendi a dar. Então, hoje, o meu principal canal de estudo, até hoje, que eu estudo muito, mas o principal, o mais relevante, a galera vai meter o pau em mim nisso aí, não é nem a literatura, o mais relevante são os podcasts. Hoje, quando eu não consigo almoçar com a minha família, com os meus filhos, o meu almoço é assistir um podcast. É claro que eu não ligo o YouTube aleatório, eu tenho o podcast que é para relaxar. Sei lá, vou assistir um Renato Albani da vida. Sim. Eu racho o bico, entrando na caixa do nada, mas eu tenho um podcast para me capacitar. Ali você tá consumindo algo extremamente valioso, né? Pensa, um especialista te trazendo formas de talvez você encurtar seu caminho, sabe? Coisas que talvez ele já passou e você também vai passar, e você pode passar de uma forma totalmente diferente que ele passou, né? Faz diferença, é um insight que muda tudo. E trazendo pra nossa realidade, é o cara que ganha bastante grana. No final do dia, todo mundo aqui quer ganhar bastante grana, porque a gente tá num país capitalista, para tudo depende de dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem. Quanto mais poder você tem, mais condições de fazer as coisas para as pessoas que você ama, pros seus pais, pros seus irmãos, ajudar as pessoas que você ama. Então, a gente quer o quê? A gente quer se qualificar para aprender a ganhar grana, mano. É isso que a gente quer. E aí você senta, assiste um podcast, sei lá, Flávio Augusto, que pelo jeito é uma referência para você e é para mim também. O cara bilionário. Vai acontecer. Mas com que frequência eu consigo acessar o Flávio Augusto?
E no online você... Primeiro que eu não consigo ainda. Ok, ainda. Primeiro que eu não consigo, né? E se um dia talvez cruze em algum evento. E agora lá, eu maratono os podcasts dele. Você consegue entender como ele pensa, né? Recentemente, há coisa de 2 semanas, a gente tava com um problema dentro do nosso grupo, do Grupo Fazoli, para resolver, administrativo. E assistindo um podcast dele com o Paulo Vieira, cara, aquilo foi uma aula para mim gratuita. Sim. Então, assim, tá ali para acessar. Então, assim, hoje é muito mais democrático. Sim. E aí eu comecei a estudar, me qualificar para me tornar um empresário, como ganhar grana, como crescer, estudar mais sobre o digital. Meu primeiro passo, quando eu estava estudando isso, foi também me tornar um afiliado de infoproduto, depois de encapsulado. Não fiz nenhuma venda. Mas foi. Mas eu fui lá. Mas é muito pouco provável alguém começar no digital... Sim. E não passar por aqui, ou assistir um KiwiCast, ou não conhecer a KiwiFi, a probabilidade é mínima. Eu acho que isso é meio comum, assim. Tem vários casos de produtores que às vezes nem sabiam o que era o mercado digital, encontraram o KiwiCast e falaram, eu vou bater 1 milhão. Pegaram todo o conhecimento que tinha aqui nos episódios, bateu 1 milhão e veio aqui gravar. E contou essa história. É isso massa. É muito massa, não, sim. Realizo demais. Eu hoje tô me realizando. Olha aí, que legal. Tô me realizando demais, tá doido. Tá aqui, minha equipe toda, a gente já tá fazendo contagem regressiva, já tem uns dias pra estar aqui, etc. Então eu começo a me profissionalizar, estudar. E aí eu começo a consumir conteúdo de pessoas que eu considerava relevante, considero até hoje. São quem? Cases de sucesso. O que eu quero? Eu quero empreender para ganhar bastante dinheiro. Então eu tenho que ouvir quem tá ganhando bastante dinheiro. Aí fui conhecer Flávio Augusto, aí fui conhecer Thales Gomes, aí fui conhecer uma galera e comecei a partir daí me profissionalizar. Chegou uma hora que eu precisei pagar para ter acesso a determinados conteúdos, então comecei a investir em mentoria, entrei em mastermind, e aí não parei mais. Porque eu tava num momento assim que eu falei, cara, eu preciso ficar muito bom nisso aqui. Muito bom mesmo, muito bom. Eu quero aprender tudo que tiver para aprender. E aí eu estudava... Não via a hora passar, sabe? E eu nunca fui muito assim de seguir receita. Eu nunca tive essa parada, olha, acordei hoje, por exemplo, acordo 4 horas da manhã. Não tem muitas essas paradas assim, não sou referência nisso aí, não. Mas eu me qualifiquei muito e comecei a gerir o meu negócio. Comecei a gerir meu primeiro ano, 2023. Veja, eu comecei em setembro de 2022, 2023 já começo a fazer 10 mil, 15 mil, 30 mil, cheguei a fazer 50 mil de comissão na Amazon. Caramba. Logo no meu primeiro ano. 50 mil de comissão na Amazon e eu continuava no fórum. Sim. Continuava no fórum, fazendo essa grana. E aí eu fui metendo louco, fui pegando dinheiro em banco, fui fazendo, investindo, testando, contratando influenciador. E aí eu fui pra cima. E esse ano foi um ano de muito aprendizado. Ganhei, gastei. Sim. Mas gastei na empresa. Não tinha... não me vislumbrei com nada disso, não. E aí eu falei assim, muita gente começou a ver esse movimento e fala assim, você ensina? Olha, você ensina esse negócio aí? Eu falei, cara, tá aí, ó. Mais uma maneira de eu fazer uma grana. Eu sempre gostei de ensinar, por bastante tempo fui líder jovem na minha igreja e etc. Tenho didática, sou comunicativo. E só que aí o tribunal falou assim, olha, só que você não pode ter seu infoproduto, você não pode ter curso, não pode ter essas coisas. Não pode mostrar o rosto, né? Porque... Como autoridade de ensinar isso. As principais carreiras públicas, elas não permitem você ser o sócio administrador de algo. Okay. Você pode até ser sócio, sim, mas não pode ser o sócio administrador. E aí imagina eu lançando uma mentoria e falar que eu não sou o administrador. Como é que vai ser isso? Sim. E aí, nisso eu crescendo. Meu perfil lá do Dicas já tinha uns 300 mil, 400 mil seguidores e as coisas acontecendo. E eu metendo louco. E aí, comecei a ganhar essa visibilidade. E começou no fórum ali, um clima meio assim e tal. Os colegas que eu tinha, pessoal muito gente boa, pessoal todo feliz com o meu crescimento. Só que aí eu falei, e agora? Falei, você quer saber de uma coisa? Conversei com a minha esposa, conversei com Deus ali bastante, orei bastante sobre isso aí. Falei assim, cara, acho que eu vou pular fora. Vou sair do meu concurso público e vou me dedicar 100% a esse digital. Sabe por quê? Porque hoje eu não me vejo mais voltando e tendo só a renda que eu tinha lá. Eu já tô num patamar que minha cabeça já tá fervendo, eu vou para cima da Amazon, eu vou fazer esse negócio. Novembro de 2023, eu chego para minha juíza e falo assim, vou sair. Você tá certo? Tem certeza isso aí? Aí em novembro de 2023 eu peço exoneração, abandonando 9 anos e meio de carreira para ficar full time agora na minha empresa. Sim. E eu não tinha, sabe, lá no começo, essa percepção de como é importante, e aqui eu acho que dos gatilhos, dos códigos que eu dei até agora, o mais importante deles até aqui,
como é importante você olhar para o seu negócio como um negócio, como um business, como uma empresa, como um negócio. E esse, turma, é o principal. Eu assino embaixo sem medo de errar. É o principal fator que separa a galera frustrada da galera de sucesso. 98% das pessoas começam buscando uma renda extra. Quando você vai fazer algo em busca de renda extra, é diferente. Eu uso isso na minha mentoria. Fala assim, ó, quem está em busca de renda extra, a mentoria não é para você. Por quê? Imagina assim, ó, você vai fazer uma renda extra. Você tem sua correria, você vai fazer primeiro. Na hora que dá. Tem dia que você vai estar moído, fala, vou mexer com isso aqui hoje não. A energia é diferente. Mas eu vou fazer renda extra, eu ainda tenho que pagar, eu tenho que pôr dinheiro nesse negócio, não faz sentido. Sim. Eu já estou buscando renda extra. Terceiro ponto, quando você vai em busca de renda extra, toda a grana que você fizer lá fora, você vai trazer para complementar a sua pessoa física, que é a renda extra. Sim. E não tem empresa, não tem negócio que cresce, você é um sanguessuga que fica pegando seu dinheiro. Ali, né? Que tu foca Agora, imagina você... pegar uma indenização, um acertinho de um serviço, uma graninha que você tem guardado, ou um próprio empréstimo, uma dívida de alavancagem, e abrir uma loja de roupa na avenida da cidade. Meu irmão, chova ou faça só, essa loja vai estar aberta, cara. Você tem que pagar as parcelas, você tem que pagar as roupas, você tem que pagar o aluguel, tem água, você tem não sei o que. Às vezes você tem um colaborador, você tem que pagar o salário dele. Tá acabando o estoque, você já tá pegando ônibus, viajando pro Brás, comprar mais roupa, você vai para cima, você tá buscando novos fornecedores. Sim. Você tem que fazer dar certo. Se não der certo eu fecho. Você tá louco? Eu acerto de 10 anos da tua vida, não tem opção de não dar certo. A energia que você investe, como você se dedica, faz totalmente diferença. Faz total diferença. É por isso que quem começa com essa maturidade de abrir o seu business, de começar um negócio, de gerenciar, de profissionalizar aquilo, com certeza os resultados... Mas não importa o nicho, não importa quem você é e o momento que você está. Se essa for a mentalidade inicial, os frutos serão diferentes de 98% que está em busca de fazer uma graninha extra e etc. Quem precisa faz, Sim. entendeu? Quem fica só no... vamos ver se não der certo. Nunca se vai der saber. certo, a gente Sim. falou até de trocar uma ideia sobre relacionamentos, casamento. Me perguntaram esses dias no Store, falaram, olha, como é que faz para ter uma empresa de sucesso e não desistir? É igual o casamento. Se eu ficar igual relacionamento, a galera começa hoje assim, vamos morar junto, vamos ver se dá certo. Meu irmão, empresa de sucesso, ela não dá certo no automático. Casamento feliz não dá certo no automático. Namoro saudável não dá certo no automático. Ou você faz acontecer, ou não vai acontecer. Simples assim. O natural é não dar certo. A gente tem que fazer acontecer. E se você cogita, se é uma opção para você não dar certo, na primeira oportunidade você vai pular fora, porque desistir, sair pela tangente é sempre mais fácil do que ir contra a manada e fazer o negócio Sim. acontecer. No entanto, se acontecer, se ser feliz no casamento, se ter uma empresa de sucesso é a sua única opção, você não tem outra escolha, você vai fazer acontecer. Eu acredito que é muito, tá com medo? Vai com medo mesmo, porque ali você vai encontrar um mar de oportunidades que senão se você ficar sempre com medo, você vai ver no e se. E quem quer ver no e se? E se eu tivesse tido resultado? E se eu tivesse tido essa grana toda que todo mundo fala? Mas você não teve, porque você não executou. Eu queria entrar com você agora num ponto que eu achei super interessante, porque o momento entre 2022 a 2023, você já destravou seus primeiros resultados. Já estava aí ganhando mais do que você fazia como funcionário público. Já. Qual foi, de fato, a estratégia que colocou dinheiro no seu bolso? Olha, esse dinheiro inicial, ele veio das conexões que eu fiz com influenciadores. Porque foi assim, eu tinha um grupo, estava trazendo pouca gente, e aí, olha só, né? E como foi um momento em que o Instagram começou a alavancar a Sim. galera de audiência... Eu vi um monte de gente, porque eu estudava outros perfis para eu poder gravar os react, e eu vi esse monte de gente crescendo também. E aí eu falei assim, cara, se eu não tô ganhando grana, é provável que eles não estejam também. Ok. E aí eu comecei a fazer minhas primeiras contratações de publicidade. Então eu cheguei a alguns desses, que também não convertiam muito pouco, mas falei, cara, quer fazer uma publi? O cara nunca tinha feito uma publi, né, na vida dele. E aí, quanto você paga? Não, vamos... eu te pago. Eu já tinha métricas, eu sabia, olha, cada pessoa que entrar no meu grupo, ela me dá mais ou menos tantos reais de lucro por mês. Ok. O meu grupo, então, era um grupo de WhatsApp, para onde eu direcionava as pessoas, meus convidados, etc., para entrarem, e lá eu divulgava os links de afiliado Amazon. Televisão, ar-condicionado, como afiliado Amazon, beleza? E aí eu já tinha uma média. Bom, cada pessoa no meu grupo dá ali uma média de tantos reais de lucro por mês. Quer dizer, então eu vou oferecer para ela tantos reais por pessoa que entrar no meu grupo.
E aí eu passava o dia chamando a galera para fazer parceria de publicidade. Só que assim, eu, sei lá, fazia 10 parcerias para juntar 400 pessoas. Até porque a galera grande, eu não tinha acesso. Sim, era muito caro, talvez. E eu também não tinha nem know-how de como negociar, Sim. então era muito amador. Mas ali começou a alavancar. Aí, uns meses depois, eu comecei a chegar até alguns players maiores, né? Alguns influenciadores de 1 milhão... E aí é onde eu quebro pela primeira vez, tá? Que faz parte do jogo, né? Falei essa semana com a prima minha, que ela tinha um trauma que aconteceu, deu errado na vida dela, e ela falou, isso impedia ela de recomeçar. Eu falei assim, ó, toda vez que acontece um baque desse, como quebrar, etc., você tem só 2 escolhas. Primeiro, permitir que aquilo se torne um trauma, ou fazer daquilo um aprendizado. Você pode até quebrar de novo, não vai quebrar mais por aquele motivo. Sim, é totalmente diferente. E aí eu comecei a pegar grana, e eu não tinha tanto domínio sobre as métricas na época. Eu comecei a pegar grana no banco, etc. E contratar influenciadores para divulgar os grupos. Entendeu? E aí, eu fui fazendo muito rápido, sem conseguir metrificar tudo. E eu tinha que ficar com o olho nos meus processos lá no serviço. Sim. Tinha que cuidar que eu já tinha... eu trouxe, na época, 1 ou 2 colegas para trabalhar ali, cuidar das promoções e fazendo todo esse rolê. E aí foi onde eu quebrei. Então... A primeira vez, peguei grana, não deu o retorno que deveria dar, eu comecei a acumular dívida. Faz parte do jogo, me arrependo de nada, se tivesse fazer, faria tudo de novo e seria mais agressivo, provavelmente, ainda do que eu fui. Só que as primeiras comissões mais relevantes, elas vieram daí. Dessas primeiras parcerias com influenciadores maiores um pouco, assim, né? Então veio daí. E aí, esse foi o ano de 2023, final do ano eu peço exoneração, saio do Tribunal de Justiça, e aí, início de 2024... eu lanço a minha mentoria. Ok. Lanço minha mentoria. E aí, nesse momento, eu nunca tinha gerenciado uma mentoria, eu não tinha equipe. E aí, meu amigo? Só que eu sabia fazer o rolê. Sim. E eu queria ensinar. Eu não tinha pretensão de, sei lá, quanto eu vou faturar com isso. Não, uma coisa meio que vai puxando a outra. E esse movimento, né, de me capacitar, falar assim, olha, essa frente de educação é uma coisa interessante, que as pessoas querem aprender. Muito. Ok. Então, começamos 2024, lanço minha primeira turma, tinha uns 30 alunos, cobrava acho que R$700 na época para mentoria em grupo, de acesso de 1 ano, as ideias. Caraca. Beleza. Aí, 2024, a galera começa a crescer, e aí, veio uma coisa muito legal, que é o quê? A Amazon, Estados Unidos, que é onde chefia tudo o rolê, escolhe o Brasil para lançar um projeto teste chamado Amazon Impulsiona. Era uma mentoria para quem já era associado à Amazon, afiliado à Amazon, para escalar o seu negócio. E eles precisavam de um mentor. E sem que eu soubesse, eles estavam me monitorando. Eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo, nada lá dentro. Eu só era afiliado. E aí eles souberam que eu era mentor, foram me monitorar. E aí me convidaram para ser oficialmente o mentor do programa de treinamento deles aqui no Brasil. Foi uma experiência surreal. Ministrei a mentoria, foram 3 meses, depois fui convidado para palestrar no evento deles e etc. Isso elevou demais o meu nível de autoridade. Uma coisa é eu falar que eu te ensino a trabalhar com a Amazon, outra coisa é eu estar no palco da Amazon palestrando. Ah, você é louco? É totalmente diferente. Não, esquece. Aí, beleza. Eu palestro na Black Friday de 2024, quando termina a mentoria lá da Amazon, e aí começa a ganhar uma visibilidade, uma notoriedade, pura meritocracia, viu, Bruna? Não teve favor, não teve... fulano indicou, né? Eu nunca fui... mano, foi na raça. Tudo que veio aí foi na luta mesmo. Vixe, suado. E aí, o que acontece? Final de 2024, mais perto da gente agora, eu começo a receber alguns afiliados Shopee, querendo aprender a ser afiliado à Amazon, ganhar dinheiro com a Amazon. A galera tava ganhando uma grana com a Shopee. Eu não rodava Shopee, não divulgava Shopee. Tinha alguns preconceitos. Shopee não tava... Quando eu estudei lá em 2022, o programa deles não tava legal. Por isso que eu foquei Amazon, Mercado Livre e Magalu. E aí, começa a chegar essa galera ganhando 20, 30k por mês como afiliado do Shopee. Falei, caramba, os caras fazendo 30k mês na Shopee, querendo aprender Amazon. E aí, eu recebo essa galera e aí eu falo, cara, deixa eu voltar a dar uma estudada no programa. E eu vi que eles tinham reformulado e tava outro rolê. Falei, cara, tá interessante pra caramba. Sim. E aí, Bruna, nesse momento, depois de alguns anos já de amadurecimento, muito estudo, muita dedicação, começa uma nova etapa, que é o Fazoli já empreendedor, já mais maduro. Fala assim, beleza, a galera tá vindo para cá, para a Amazon, só que o público da Amazon é outro, ok? O
público da Shopee é diferente, como é que a gente vai conseguir encher esses grupos com públicos distintos? Vamos precisar de tráfego pago. Que até então a gente quase não rodava tráfego pago. Era mais essas parcerias. E aí vem o insight do empreendedor. Bom, beleza. Primeiro, então, eu tenho que conseguir dar frutos com tráfego pago. E aí eu começo a rodar tráfego pago, meus testes. E era muito caro o lead. Foi bem quando chegou, galera, quando tava chegando as casas de aposta no Brasil, 2024, né? Então, assim, isso levou o leilão do Facebook lá para cima. Ficou muito difícil dar ROI, etc. Eu falei, e agora? Eu tinha, para você ter uma ideia, colegas que pagavam R$2, R$3 no lead na época. E era bom, e a galera escalando, 5 mil por dia e tal. E aí eu falei, mas R$3 por lead eu não consigo. Primeiro, porque no caso de marketplace, de varejista, tem uma peculiaridade que é mais negativa do que o mercado de afiliado tradicional, que é o quê? Você demora um pouco mais para receber. Shopee, por exemplo, as comissões que eu ganho nesse mês, eu vou receber no final do mês seguinte. Então, me exige um fluxo de caixa maior. Não tem um D+2 como na QIFI, por exemplo. Então, eu falei, poxa, só para você ter uma ideia, se acompanhar o cálculo comigo, o lead dava uma média de 1,50 de lucro por mês, cada pessoa no grupo. Então, a gente precisava de volume. Falei, se eu pagar 3 para eu botar 100 mil pessoas aqui, conta de padaria aqui, 300 mil. Eu vou começar a receber isso, depois não vai fechar a conta. Falei, cara, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou investir tudo em teste. E aí, a gente começa a nossa frente, que seria um divisor de águas pra gente, nossa frente de tráfego pago. Começamos teste, fomos em diante. E teste é 880, cara. Dá muito bom. Nossa, eu cheguei a pagar R$15 no lead, que me dava 1,50 de lucro no mês. E 19, 7, 6. Daí você vai testando coisas que outras pessoas não estão. Sim. Por isso que você tem que meio que, às vezes, atirar no escuro. E vai teste. Aí, pô, o pessoal tá pagando R$3. Consegui chegar a 3. 2,50. 2. E vai. Eu, gestor terceirizado, não tinha gestor. Sim. A estrutura era bem mais humilde do que é hoje. Eu falei, cara, e se você pegar isso aqui, mexer nisso, mexer isso aqui na página, trocar? Faz só pra gente ver. Ele, puf, 80 centavos. Caraca. Falei, caraca, mano, chama o pote de ouro no fim do arco-íris, vamos ficar rico, mano. Vamos ficar rico. Porque eu já dominava os números. Sim. Eu já tinha média de payback, eu já entendia, só que eu não conseguia gerar aquele resultado de lead barato. Sim. Quando eu consegui, na hora, minha cabeça, eu falei, cara, se eu botar 100 mil aqui, eu vou fazer isso, tal, vou pegar no banco. Já tinha visto linha de crédito, já... O que foi o divisor de águas para esse número? Cara, foi principalmente o criativo que a gente usou, a gente mudou a linguagem do criativo, a gente pegou um criativo de produto para colocar a parte de CTA do grupo mais pro final, que é o tradicional, só que a galera não usava criativo de produto. Galera, olha por quanto eu achei isso aqui no supermercado, comparava preço e tal, então assim, não dava retenção nos criativos. Sim. E a gente veio com um produto de achadinho. A gente pegou criativo de achadinho, que era coisa que estava viralizando na época. Se a gente fizer disso aqui criativo, mas não encaixa, como é que a gente vai chamar disso pro grupo? E aí a gente começou a fazer isso. Aí começou a entrar bastante gente, só que saía. Então daí também não dava, ficava caro. Aí a gente conseguiu achar um meio termo numa copy, onde a gente prendia as pessoas com um achadinho, a gente colocava uma variação maior de produtos, para a pessoa não sair clicando achando que ia comprar o produto, e terminava a copy falando do grupo e mostrando o grupo. Então a gente conseguiu daí trazer pessoas com nível de consciência maior. E as pessoas começaram a entrar e ficar. Perfeito. Olha, já disso aqui já saiu um insight. Foi insight. E valioso isso, porque a gente às vezes espera que aconteça uma coisa muito mirabolante, mágica e tal. Sim. Cara, é o ajuste fino, total. É o detalhezinho. Quem já tá na área sabe que página, às vezes você mudou a cor do negócio, tem coisas inexplicáveis, né? Não existe um padrão no final das contas, por isso você não pode parar de testar nunca. Aí a gente conseguiu, então, um bom resultado. Falei, nossa, e agora, cara? Olha. E aí eu queria levar isso para meus alunos. Sim. Porque eu falei, vai mudar de vida todo mundo aqui, cara, com isso aqui. Vamos mudar de vida. E aí entra um empreendedor na jogada, que se nesse momento eu não estivesse tão maduro, eu não teria construído todo o ecossistema, toda a estrutura que eu tenho hoje. Que eu falei assim, como é que eu vou vender esse conhecimento? Imagina, eu tenho uma galera rodando 3, 5 mil por dia, pagando R$3 no lead.
do nosso mercado. Eu arrumei uma maneira de conseguir por 80 centavos. Qual o valor dessa informação? Para o cara que roda 150 mil por mês, vai aumentar mais de 3 vezes. Quanto eu vou cobrar? E outra, como é que eu vou controlar essa informação para ela não vazar? Que eu vendo para uma pessoa, esse cara replica, acabou. E aí, como é que eu faço isso agora? E aí, dos meus estudos e tal, eu falei, já sei, cara. E Deus tá me direcionando com certeza absoluta. Mas já sei, cara. Eu não vou ensinar. Eu vou prestar o serviço. Perfeito. Vou prestar o serviço. Só que eu vou prestar só para os meus alunos. Por quê? Porque o tráfego pago no nosso business, em todos, na verdade, é só parte da operação. Ele é responsável por parte do sucesso da empresa. Se você tiver um ótimo gestor, uma ótima estratégia de tráfego pago, etc., mas você não for um bom gestor do seu business, você vai quebrar, você não vai dar certo. Se você não souber gerenciar os seus negócios, não tiver processo, se você não souber lidar com pessoas, não souber montar time, não tiver domínio sobre as métricas do seu negócio, quanto está saindo, quanto está voltando, qual que é o tempo que está demorando para voltar, média de fluxo de caixa, como ter um fluxo de caixa saudável que vai garantir mais longevidade para o seu negócio. Se não tiver tudo isso aí, esquece. Falei, pronto, eu fiquei bom em tráfego, eu vou prestar esse tipo de serviço. Por quê? Primeiro, eu guardo a receita da Coca-Cola comigo. Segundo, eu já estou ensinando um business novo pro cara. Ele está aprendendo esse mercado, a gerenciar. Na mentoria, o nosso foco não é ensinar a pessoa a trabalhar com a Amazon ou com a Shopee. Porque isso aí já tem vídeo gratuito no YouTube. A gente também ensina isso. Mas é principalmente como profissionalizar esse negócio. Por isso que a gente não atende quem está em busca de renda extra. Que é uma dor muito grande do mercado. A gente atende quem quer criar um negócio nesse mercado. Legal. Ok? Falei, bom, o cara já está cuidando lá. Se eu depender que o sucesso dele dependa de ele ser bom no tráfego e aprender o que eu vou ensinar, o meu índice de assertividade cai muito. Agora, como eu sei fazer, eu vou montar uma equipe para isso e eu vou gerenciar para ele a equipe de tráfego e eu vou cuidar do tráfego dele. Sim. Então, aí eu tomo a decisão de disponibilizar esse serviço para quem era mentorado. Aí, colega, aí começa o divisor de águas, turma. E guarda esse divisor, porque a gente vai falar um pouco sobre a construção do teu ecossistema. Mas voltando para essa questão de hoje você ser um mentor de top afiliado, olhando para essa parte, afiliado, o que é a característica de um top afiliado? O que uma pessoa precisa fazer para ela se tornar um? Olha, a característica fundamental de um top afiliado, ela é até generalista, que é a mesma característica para qualquer negócio de sucesso. Ele ser um bom empresário. Legal. Ele ser um bom empreendedor. Tá bom? Então, às vezes a gente adquire muito conhecimento na internet que vão acelerar o nosso processo, que vão fazer a gente crescer mais rápido. São muitos insights, mas essa completude é você realmente saber o que você está fazendo, é você estudar bastante sobre aquilo, entender sobre aquilo, saber gerenciar aquilo que vai permitir você crescer e vai permitir você se manter bem. Legal. Sim. E isso se aplica tanto para o afiliado quanto para qualquer business. Especificamente sobre o afiliado, cara, ele tem que estudar as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Ele tem que estudar as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Ambiência, começar a se conectar com esse pessoal para aprender as boas práticas, as boas técnicas, né? A gente é a média das 5, 6 pessoas mais próximas a nós. Ambiência é tudo. Então, esse seria o pontapé inicial. Se conectar com essa galera. Agora, acho que não tem assim alguma coisa específica. Olha, o afiliado de sucesso de varejista, ele tem que ter isso aqui. Não, é para qualquer pessoa, é para mamãe, é para quem talvez está num trabalho sofrendo um burnout e não vê a hora talvez de ter o seu filho ali e não precisar voltar, é para quem já é empresário, tem seu business e quer expandir, criar outras verticais. A gente falou um pouco isso, esse mercado ele é extremamente escalável, viável, seguro, um dos mais longevos talvez, porque a gente está falando de afiliado de varejista, e varejo não acaba. A gente não está falando de coisas momentâneas, a gente está falando de fralda descartável, de televisão, é isso que eu divulgo. É temporal, né? É atemporal, então extremamente longevo. Então, assim, se a pessoa, um empresário de sucesso, que está em busca de expandir, talvez vai comprar uma franquia, alguma coisa, que está querendo expandir seu business, o empresário de sucesso que vem para cá, ele ganha grana também. Por quê? Porque ele já está maduro. Agora, quem são as pessoas, talvez... Eu acho que talvez seria até mais legal responder. O que faz as pessoas não terem sucesso nesse mercado?
Quais são os principais fatores que impedem as pessoas de terem sucesso nesse mercado? Primeiro, a utopia de ganhar dinheiro e ficar rico rápido. A utopia de ganhar dinheiro no automático. Meu irmão, dinheiro no automático, todo mundo ganha, até CLT. Se você é CLT e você está de férias, você está ganhando. Se você é registrado, você está de noite na sua casa assistindo novela, você está ganhando. Dinheiro no automático, todo mundo ganha. Só que por que eu tenho um problema com essa fala? Porque quando a gente fala de dinheiro no automático, a gente está falando de ganhar muito dinheiro no automático. Uhum. E, na verdade, até dá. Mas só que toda vez antes de ganhar muito grana, tem, assim, uma série de fatores que prescindem disso. Você precisa trabalhar muito, você precisa construir o seu negócio, você precisa dominar o seu negócio, você vai passar nervoso, você vai ter crise, você vai ter ansiedade, você vai ficar nervoso, você vai ter insônia, você vai ter um monte de coisa. Sim, é possível chegar no momento onde você tem a liberdade de dar uma viajada com a sua família e a sua operação está rodando. Só que esses são momentos mais atípicos, são momentos menos comuns. E quando você atrai pessoas falando só desse momento menos comum, ela chega, mas cadê o negócio de ganhar dinheiro, Tomás? Você só tá falando que eu tenho que trabalhar igual um doido aqui? Sim. Seja bem-vindo, essa é a vida real do empresário de verdade. É um processo, né? A longo prazo. As pessoas, elas estão muito voltadas a... Amanhã eu tô rica, amanhã eu já paguei todas as minhas dívidas. E acho que é como se fosse você pensar... Você na sua escola, na faculdade, ou até mesmo para você galgar novas oportunidades de um emprego. Você leva tempo. E as pessoas não querem passar por esse tempo, né? Tudo virou imediatismo. É por isso que existem tantos charlatões. Porque eles vendem essa verdade. Que amanhã... Acabou. Você vendeu aqui, acertou e foi. Isso vende. Isso vende. Existe o fator sorte de algumas pessoas, mas depois que elas passam por esse fator, elas têm que o quê? Trabalhar. É um processo pra você se manter, né? É aquilo que a gente tava conversando no almoço sobre pensar em como fomentar a tua base, né? Olhar pra sua base, pensar em LTV, pensar em construção de um ecossistema de fato a longo prazo. Mas a gente vai conversar sobre isso porque esse assunto é muito interessante. Mas ainda voltando pra questão do afiliado, hoje, olhando ali pra Shopee, pra Amazon, que é onde você mais foca... Como você analisa que um produto ele tem potencial de venda? Olhando para isso, para ajudar essas pessoas que estão entrando agora nesse mercado. O que faz você analisar e falar, esse daqui é um bom produto, esse daqui dá para investir, esse aqui não? Tá. Olha, para quem está começando, a maneira ideal não é nem se preocupar tanto com o produto, porque nós temos uma variedade muito grande. Tá? As comissões são comissões menores e você ganha no volume. Então, como eu começaria para escolher o que eu vou divulgar, tá Perfeito. Bom? Eu encontraria alguém relevante, vamos pegar lá, sei lá, pega o Fazoli. Entra no grupo de promoções do Fazoli e vê as promoções que ele está divulgando. E parte dali, porque seja o Fazoli, seja... Não vou falar o nome de outro, que senão vão pensar que eu... Sim. Às vezes a pessoa vai, você mandou um monte de gente lá no meu grupo para monitorar. Pega um grupo relevante já de nome e tal... E vê lá o que está sendo postado. E posta as mesmas coisas. Para você começar, porque você não tem parâmetro. O seu público é novo. E aí, meu amigo, isso é só o pontapé inicial. O que eu posto nos meus grupos nunca vai dar o mesmo tanto de comissão que você postar nos seus grupos. Porque o público muda muito. Mesmo sendo a mesma idade, mesma região. Sim. Uma coisa dá certo aqui, outra coisa dá lá. Às vezes eu vendo mais bicicleta ergométrica, às vezes você vende mais roupa. Mesmo sendo grupos do mesmo segmento. Sim. Então, primeiro passo, para você não sair do zero e criar da sua cabeça, modela um grupo. Vou abrir um parênteses aqui, uma dica que 99,9% das pessoas, um erro que elas cometem no começo, e eu cometi. Principalmente quem vai trabalhar com Shopee, a gente monta grupo de achadinhos da Shopee e a gente começa a postar. E aí, cara, a gente quer postar só coisa baratinha. Ah, não, esse negócio aqui custa 80. Não, isso aqui ninguém vai comprar. Olha esse jogo de meia aqui por R$1,97. As pessoas postam coisas que elas acham interessante. E quando a gente está trabalhando com o público, a gente tem que postar o que as pessoas querem, o que elas gostam, o que elas compram, não o que você. E Shopee, por ser coisinha de cupom, baratinho, o pessoal tem essa pira de achar que coisa cara não vende. E aí ele só fica postando coisa baratinha. E aí só vai vender o que ele postar. Sim. Aí chega no final do dia, do mês, da semana, cara, minhas comissões de centavos. Então, por a gente vende ar-condicionado dentro da Shopee. Tem ar-condicionado, às vezes dá 200, 300 de comissão, um ar-condicionado. Aí você pega datas como Black, etc. Às vezes vende uma porrada no dia e tal. Então, eu começaria monitorando um grupo e fazendo as mesmas promoções que ele faz.
Conforme forem saindo as minhas primeiras vendas, aí não tem para onde correr. Eu preciso estudar o meu relatório de vendas, entender o meu público, entender a persona do meu público. E uma dica de ouro para quem já tem público, para quem já está fazendo uma graninha, é o quê? Postar produtos correlacionados. Por exemplo, olha, eu estou vendendo bastante celular. Se você está vendendo bastante celular, então começa a postar capinha, fone de ouvido, porque o seu público compra celular e periféricos. Legal. Pô, tô vendendo bastante fronha de travesseiro. Começa a postar lençol, edredom, cobertor, alguma coisa de cama. Então, talvez é uma dona de casa, seu público que gosta daquilo ali. Tô vendendo produto de limpeza, então periféricos, né? E aí, você precisa conhecer seu público como ninguém, você precisa conhecer seus relatórios de venda. Então, começa modelando e depois vai entendendo o seu público e aí você posta o que faz sentido para ele, o que vende para ele. Qual a diferença em trabalhar com a Amazon e com a Shopee? Você falou a questão do público. O que muda uma a outra? O qual mais pesa na hora de escolher? Primeiro, essa mudança está acontecendo muito rápido, tá bom? 2025 foi um divisor de águas para o mercado de afiliado, de marketplace, de varejista. Então, 2025, até 2024, nós tínhamos chineses, coreanos, né? Então tinha Shopee, AliExpress, Shein, Temu, que chegou depois, essa galera do baratinho, do não sei o quê, coisinha sem qualidade, tinha essas paradas, era essa galera aqui. E tinha a galera que pegava um público mais A e B, que daí era a Amazon, Mercado Livre, Casas Bahia, produtos de mais credibilidade, etc. Tarará. Então, até 2024, nós tínhamos bem claro esses dois segmentos. A Shopee, cara, veio bagunçar o rolê todo. Positivamente falando aqui, que foi muito bom pra gente, tá? Sim. A Shopee começou a crescer muito, ganhar muita expressão, botou a AliExpress no bolso, botou tudo no bolso e falou assim, agora eu quero aquele público lá. Agora eu quero o Mercado Livre. Caraca. Que o Mercado Livre sempre foi a principal marketplace de varejo do país. O Mercado Livre hoje, até pouco tempo atrás, era ele, Amazon e Shopee. Já é ele, Mercado Livre, Shopee e depois Amazon. Shopee já passou a Amazon. E aí a Shopee começou a se reposicionar. Peraí, o que esse público A e B quer que eu não tenho aqui? Primeiro, segurança que não é falsificado. Então a Shopee começou a melhorar isso. Tem dia de grandes marcas. Então, no dia de grandes marcas, se você comprar um produto e ele não for original, eles devolvem o dinheiro em dobro. Então, começou a bater em cima disso aí. E começou a incomodar. E aí, o que aconteceu em 2025? A Shopee começou a abocanhar o público do Mercado Livre. Tanto é que ultrapassou a Amazon já. A Amazon e Mercado Livre, concorrentes diretos. Público A e B. Coisas de... Uma mesma meia na Shopee, R$ 29,90, kit de meia. Na Amazon, R$ 69,90, Mercado Livre, R$ 69,90. Caraca. Mas é mais qualidade, etc. Então, a Shopee pegou o público C, D, E todo e começou a querer incomodar os grandes. E aí ela começou toda essa reestruturação dela. E começou a incomodar. O que aconteceu agora em 2025? Que foi a Shopee que trouxe o mercado e o Mercado Livre aderiu. Data dobrada. 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4. Era só Shopee. A Shopee começou com isso 2, 3 vezes ao ano. Começou a dar muito bom. Aí ela começou a fazer todos os meses. Aí todo mês tem a data dobrada. Isso mesmo. E daí Mercado Livre começou a falar, vixe Maria, o que é esse monstro que tá chegando aqui? E aí começou também data dobrada. Shopee trouxe o Ronaldinho, trouxe Jack Chan, Ronaldinho Gaúcho, Jack Chan. Mercado Livre foi lá, trouxe Fenômeno e Neymar. E aí começou assim, uma briga assim, tipo... Não, na cara dura. E aí, Mercado Livre, o programa de afiliado do Mercado Livre, estavam bem de escanteio, assim, sabe? Tinha vários problemas, defeitos, sumia a comissão, as coisas muito loucas e tal. E aí, o que começou a acontecer? O Mercado Livre viu que a Shopee abocanhando tudo, a Shopee já passou de 7 milhões de afiliados no Brasil hoje, começou a reacender o programa de afiliados dele, impulsionar. Então, começou os gerentes ligar para tudo quanto é afiliado, convidando, e aí Mercado Livre começou a fazer evento para afiliado, quase toda semana tá tendo um negócio. Então, eles trouxeram isso para a briga. Só que, com isso, nesse rolê todo, um público que era muito bem definido passou meio a misturar. Então, hoje tem gente, público A, B também comprando na Shopee, sim. É menos comum, por exemplo, tanto a Amazon quanto o Mercado Livre tentou lançar o achadinho. Estão tentando ainda. Você acha os achadinhos dentro da Amazon, achadinhos da Amazon. A Amazon tentou uma jogada muito forte que foi
possibilitar você comprar por dentro do aplicativo da Amazon produtos nos Estados Unidos, receber na sua casa com frete grátis, para quem é Prime. Então, assim, tá mudando tudo muito rápido. As estratégias que eles estão trazendo tá sendo rápida, coisas ousadas. Então, tá acontecendo muita coisa nesse mercado. Mas nesse ano, se fosse pra gente distinguir o público, Mercado Livre e Amazon ainda pegam um público A, B, C... e Shopee nasceu do público C e D e está começando para um público... Que interessante. Mais alto. Shopee não tinha produto de ticket alto. Shopee não vendia geladeira, agora vende. Vende várias coisas eletrodomésticos. Você falou da questão do programa de afiliados. Como é que funciona esse programa dentro da Shopee hoje em dia? Porque ele mudou muito a questão de comissão. E também sobre o gerenciamento na Shopee, né? Tem isso? Tem. O programa, de modo geral, ele é bem parecido, né? Com todos os marketplaces, algumas peculiaridades. Hoje, o maior programa do país é o da Shopee. Caraca. Em números de afiliado, que passou de 7 milhões. E em termos de números de afiliados, não, você pode juntar tudo que não dá a Shopee. Sim. Juntar todos, não dá a Shopee. Tá? Então, você se cadastra gratuitamente, igual qualquer programa de afiliado. Né? Em regra, você não pode comprar com o seu próprio link, mas em regra, os seus parentes, outras pessoas podem comprar o seu link. Então, quer dizer, cara, eu acho que é a maneira mais fácil de começar no digital hoje, Bruno, porque com certeza absoluta todo mundo tem algum não. A maioria dos seus parentes compra alguma coisa na Shopee. E quando você for comprar, pede o link para mim. Quando você for comprar uma roupa, um sapato, um negócio, pede que eu te mando o link. Então, a pessoa já sabe que ela vai comprar, ela manda o produto para você, você devolve com o seu link de afiliado. É varejo, é coisa do dia a dia, tá dentro da casa das pessoas. Você não precisa convencer ela de emagrecer, de melhorar o cabelo, de fazer um curso. Não tá, a pessoa já tá comprando. Total. Você só vai se apresentar agora como intermediador que vai procurar cupom de desconto para ela. Já vai começar a fazer uma graninha ali. Porque você já converte o link na hora pelo aplicativo do celular. Então, o programa de afiliado da Shopee, a pessoa se cadastra gratuitamente e começa a divulgar lá os produtos. Em regra geral, tudo que está dentro da plataforma, você pode divulgar e ganha comissão pelas vendas que saírem. E aí, a Shopee tem uma parada muito legal, que é o cookie de latência. Como é que é isso, Fazoli? Quando a pessoa clica no seu link, ela se torna sua cliente pelos próximos 7 dias. Tudo que ela comprar dentro da Shopee pelos próximos 7 dias, você ganha comissão. Independente se foi você que divulgou ou não. Você divulgou essa água aqui. A pessoa clicou, olhou, mas não vou comprar isso aqui agora não. À noite ou amanhã ela chegou lá e comprou uma geladeira. Você ganha comissão pela geladeira. É massa. Cookie de latência é o melhor do mercado hoje. A Amazon são 24 horas. Só vai, imagina, uma pessoa clicou ali, hoje ela pode não comprar. Amanhã deu um start nela, comprou, sei lá, R$300 ali na Shopee. Acabou, é pra ela, né? É isso. Incrível. Hoje a comissão da Shopee, ela, regra geral, são 3%. E aí as vendas diretas. Venda direta é quando você divulga o produto, a pessoa clicou no link e comprou esse produto. São a venda direta. A venda indireta é quando ela clicou em algum link seu, seja desse produto, mas comprou um terceiro produto no cookie de latência. É venda indireta. 3% para os dois. Esses programas de afiliados, eles têm o gerenciamento. O gerenciamento é o quê? Pega os top, traz para mais perto. Deixa eu cuidar melhor dessa galera aqui, dos meus top afiliados. No caso da Shopee, o número é mais ou menos 250. Então, a Shopee hoje tem mais de 7 milhões de afiliados no Brasil. Caraca. E para você ser um gerenciado, você tem que estar ali entre os top 250. Quando você chega nesse patamar de top 250, você passa a ter um atendimento diferente, você tem um gerente para falar com você pelo WhatsApp, você tem comissões diferentes. Por exemplo, a comissão da venda direta sai de 3% e vai para 10%. Caraca. Indireta ainda continua 3%. Sim. Mas aí você vai para eventos, aí tem uma série de benefícios ali que você ganha por ser um gerenciado, né? A Amazon tem programa de gerenciamento, o Mercado Livre tem programa de gerenciamento, mas em termos de programa de afiliado, o Shopee para mim ainda é mais desenvolvido, sabe? Para que a caixa e você continuar a sua estrutura faz diferença, né? Total, porque imagina, de venda direta, você mais do que triplicar. Um negócio que você vende 300 mil reais. Aqui me dava, sei lá, R$30 de comissão. Agora já foi para 100 em um produto. E uma peculiaridade legal desse mercado é que a gente não depende tanto de persuasão e convencimento para vender. Porque as pessoas querem o produto. As coisas que eu divulgo nos meus grupos de promoções são coisas do dia a dia das pessoas.
São fralda descartável, roupa de cama, geladeira, é coisa do dia a dia das pessoas. E um outro ponto legal desse mercado nosso também, falei para você há pouco, é que a gente não fala com o cliente. É a melhor coisa para quem não quer realmente aparecer, né? Cara, a gente não fala com o cliente, a gente não faz venda no X1, a gente não precisa fazer promessa agressiva, nada, cara. A gente tem os grupos, que são grupos do WhatsApp, onde a gente convida as pessoas para entrar. Sim. Elas entram para receber essas ofertas, produto em promoção, produto em liquidação, cupom de desconto. E aí se a pessoa entrou lá na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre, comprou a água veio com defeito, tem que devolver. Ela vai falar com a Amazon, ela vai falar com o vendedor na Amazon, ela não vai falar com a gente é afiliado. Então, é muito escalável, você não tem essa questão de ter que atender as pessoas, explicar e etc. Então, isso é muito interessante. Então, voltando aí para o programa de gerenciamento da Shopee, quando você se torna um gerenciado, tem uma série de benefícios ali que impulsionam seu faturamento, que trazem boas experiências para você, como poder participar dos eventos e etc. Mas imagina num mundo de 7 milhões, ou mais de 7 milhões, você precisa estar entre os top 250 para ser um gerenciado. É uma coisa assim que parece que é uma celebridade, né? Sim. E você tem alunos que estão aí no top 250, inclusive falando sobre eles. O que você percebe que eles estão fazendo de diferente que faz com que eles se tornem um dos top 250? Olhando para padrões que você enxerga nessa galera que mais escala. Tá, vamos lá. A gente tem uma galera lá dentro que começou esse ano na Shopee juntamente comigo. Cara, só o Fazoli esse ano, eu já fiz mais de 800k dentro da Shopee só esse ano, né? Só esse ano. De comissão, né? Não é venda não. De faturamento foi muita grana. Isso é só de comissão líquida. Só esse ano. Olha isso. Vamos lá, padrões dos nossos top mentorados que estão lá dentro já, tá? Primeiro, todos eles, ou qualquer um deles, se você quiser agora ligar e perguntar qualquer número do negócio dele, ele sabe te responder sem olhar a planilha. Perfeito. Dados. Ele sabe quanto ele investiu, quanto ele já ganhou, o que ele está fazendo, quais são os produtos que ele mais vende, qual que é o melhor horário para postar, quantos grupos ele tem, quanto ele gasta com ferramenta de disparo de promoções. Ele sabe tudo sobre o business dele. Então, o principal fator, a maturidade do cara. Por isso que hoje a mentoria, só explicando melhor, ela não é focada em ensinar pessoas a trabalharem com a Shopee, porque isso tem vídeo gratuito. É justamente amadurecer esse cara para ser um empresário de sucesso. Porque o segredo não está no saber qual produto milagroso que eu vou divulgar no meu grupo da Shopee que vai me deixar rico. O segredo está você se tornar um empresário maduro, que sabe gerenciar seu business, que vai profissionalizar o seu negócio, que tem constância, que sabe quanto você pode investir, onde você deve investir, quanto de lucro dá aquilo, para fazer as coisas com segurança. Esse é o diferencial. Não existe passe de mágica. Sem amadurecimento, a empresa nunca vai crescer mais que o empresário. Nunca vai crescer mais que o empresário. Principalmente quem está começando. Depois que vira empresa gigante, é outros 500. Mas a gente está falando com a galera que está começando. Sim. Você tem sempre que estar mais maduro que a sua empresa. Agora, como é que a PJ cresce se o PF não se desenvolve? Como é que você vai ganhar 50 mil, 100 mil se você não quer aprender, se você não quer investir em conhecimento? A gente tem muito conhecimento gratuito, a gente já falou de podcast, mas, às vezes você investir uma grana para estar perto de alguém, para ouvir daquela pessoa, para não precisar ter os mesmos erros que aquela pessoa teve, hoje em dia está tudo muito mais democrático. Então, assim, apesar de ter muita gente tentando, apesar de ter muita concorrência, cara, continua não sendo nada impossível, continua sendo acessível. Quem está falando com você é um cara que já foi gari, um cara que já foi costureiro, que já fez os cambau A4. Então, esse negócio de onde eu venho, de não sei o que, isso aí não define, não. Eu sou responsável por onde eu vou chegar. E eu não escolhi a condição financeira da família que eu vim. Sim. Eu escolhi a que vai vir de mim, entendeu? Eu escolhi o tipo de vida que meus filhos vão ter. Isso aí sou eu que escolhi. Eu bato no peito, é responsabilidade minha e eu vou fazer o que tiver que fazer para entregar o que eu quero entregar. Ponto final. Mimimi, não sei o quê, difícil, é triste, é difícil, vai ser vou sendo difícil mesmo, vai ter crise, vai ter dia que você não vai dormir, vai lá, vai para um terapeuta, não está sendo suficiente, contrata um psiquiatra se precisar, acompanhamento, faz atividade, se vira, meu irmão. Sim. Se vira, não é fácil e nunca foi fácil para ninguém, nem para as pessoas que falam para você que é fácil e faz parecer fácil. Não é.
Negócio de sucesso prescinde de bater cabeça, prescinde de resiliência, prescinde de estudo, prescinde de estar com as pessoas certas. Eu falo até hoje, minha equipe está me acompanhando e não me deixa mentir. Se eu precisar contar uma mentira para fazer uma venda, eu não tenho interesse na venda. Sim. Se eu precisar fazer uma promessa falsa para você, eu, por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo sábado. Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, para 100% das minhas operações. Eu deixo de ganhar hoje por dia, a gente tem um faturamento aí médio de R$700 mil por mês. Divide isso por dia, vai dar o quê? Mais de R$20 mil por dia. Cada sábado que eu paro é R$20 mil a menos no meu bolso. Cada sábado. Meu irmão, se fosse R$1 milhão a menos, não interessa. Não tá acima. Nunca vai ser dinheiro pelo dinheiro. Se eu tiver que violar um princípio meu, uma coisa que eu acredito, é enganar, contar uma mentira, fazer uma promessa. Não, mas entra que você vai ficar multimilionário. Não tem interesse nisso aí. Ou seja, mesmo você não cedendo às tentações que rolam na internet, é totalmente possível você crescer. O atalho que você pode pegar é comprar conhecimento. Comprar conhecimento é um atalho. Mas fora isso, enganar, mensagem subliminar, escondidinha ali, fazer a pessoa comprar uma coisa que ela não tinha consciência direito, não tem necessidade. Você quer fazer uma parada tua, vai lá e faz, não estou aqui para te julgar. Mas agora falar que esse é o único jeito, de maneira alguma, a gente está aí para provar isso. Total, você tem um papo bem maduro. Inclusive, hoje você ensina as pessoas a construírem a audiência, darem um passo seguinte, construir uma esteira de produtos e depois seguir para a criação de um ecossistema. Olhando para tudo que você construiu nessa questão de ecossistema, porque hoje você trouxe nos bastidores, você tem um dos maiores ecossistemas do mercado. Na prática, como estruturar um ecossistema? Olha, estruturar um ecossistema, primeiro passo, estudar sobre o assunto. O que é ecossistema? Como eu construo um ecossistema? Quando que faz sentido um ecossistema? Um ecossistema, de uma maneira bem leiga, é você construir várias soluções distintas, mas de alguma maneira conectadas entre si, para oferecer para o mesmo público. Você ter várias soluções. Por exemplo, no nosso ecossistema eu tenho uma frente de educação, eu ensino meus mentorados. Meus mentorados, eles aprendem a estruturar e profissionalizar seu negócio. Logo, todo negócio precisa ter um contador para cuidar ali. Então, a gente tem contador lá dentro para você contratar. Meus mentorados precisam de tráfego, disponibiliza o tráfego. Precisa de jurídico, contratar escritório de advocacia. A gente tem ali para indicar. Então, a gente vai criando várias soluções para atender um mesmo cliente, vamos dizer assim. Então, esse é a base, é o pilar básico de criação de um ecossistema. Achadinhos é uma maneira muito barata de construir audiência. No mercado, a principal moeda de troca hoje continua sendo a audiência. Para que a gente faz tráfego pago? A gente está pagando o Facebook para usar a audiência dele. Para que a gente contrata um influenciador para divulgar um produto? Antigamente era a Rede Globo, antigamente eram as revistas, os jornais, panfleto. Verdade. Às vezes continua. Hoje mudou, hoje a audiência está no digital e a gente paga para ter audiência. Então, você vai construindo sua audiência, você vai montando a sua galera, ok? E aí você vai entendendo o seu público, vai estudando e vai construindo soluções para eles. Perfeito. Então, a Achadinho é uma maneira barata de construir audiência. A audiência é a principal moeda de troca. Perfeito. Como é que você mantém esse seu ecossistema retroalimentado? Porque você tem 75% de lucro dentro dele, né? Isso é muito alto, é bastante. Como retroalimentar um ecossistema? Olha, aí depende muito do ecossistema, mas eu não vou deixar sem resposta. Vou trazer o seguinte. Primeiro, olhando para um ecossistema de digital, de infoproduto, ele nos fornece muito mais margem, né? Então, talvez um ecossistema de coisas físicas, o rolê seria um pouco diferente. Mas trazendo para o nosso aqui. Vamos lá. Eu preciso manter as pessoas aqui dentro. Não vou usar sigla difícil, LTV, churn e tal, mas falar de uma maneira bem simples. Legal. Eu trago um mentorado e eu vou ensinar ele a montar o negócio dele, a profissionalizar o negócio dele, ganhar dinheiro com esse mercado, ok? E aí, cara, eu preciso que esse cara continue. Porque se ele ficar sendo meu aluno, ele vai ficar pagando a mentoria. Se ele ficar usando os outros serviços que nós temos aqui dentro, ele vai ficar gerando lucro para mim. E como é que eu faço para esse aluno continuar? Eu tenho que criar algo de forma efetiva dê lucro para ele. Porque se você chega comigo, sei lá, você tem uma grana, você começar a investir, você está aprendendo comigo, pô, você está ganhando muita grana. Qual que é a loja que você querer sair? Pra quê? O caro, o barato,
Isso aqui é um papo maduro. Sim. Caro ou barato depende do ROI, depende do retorno que você tá. Se custa R$500 e não der retorno, não der lucro, custou caro. Se custou 50 mil, me voltou 70, pô, fez sentido, vou investir 100 agora que vai voltar 140. Caro ou barato depende do lucro. Quando você tem soluções para o seu público que dá lucro para ele, não tem lógica ele não querer estar com você. Sim. Então, a maneira de conseguir fazer essa galera permanecer com a gente, ou tá sempre entrando no nosso ecossistema, é gerar lucro. Legal. Gerar lucro para ele. Então, conectando aqui com a parte do tráfego pago, o que a gente percebeu? Olha, então a galera entra na mentoria, ele aprende sobre o mercado, ele profissionaliza o negócio, ele vai aprender sobre ferramenta, como trabalhar, horário de postar, ele aprende todo para gerenciar a empresa. Beleza, mas agora ele precisa construir audiência. Porque se você não tem audiência, você vai vender para quem? Para as 8 pessoas que eu tinha lá no começo? Não dá. Então, construir audiência. Temos 2 maneiras. Tráfego pago ou orgânico. Tá? A galera já sabe o que é isso aí. Orgânico é... Tudo você investe. Só que orgânico você vai investir mais tempo e energia. Né? No pago você vai pôr grana. Energia também, você vai pôr grana. Então, esse cara, a persona desse empreendedor, ele não quer... agora ter que criar conteúdo, aparecer, crescer, ficar postando vídeo todo dia, etc. Mas olha, eu tenho uma grana aqui, eu quero injetar na minha empresa, o que você me fala? Eu tenho tantos R$1.000 aqui, o que eu posso esperar aqui? Bom, no mundo dos negócios não existe garantia, não é assim, você investir X, certeza que te dá isso. Mas tem vamos para a média? Mas nós temos cases. Ó, nós temos aqui 100 alunos que investiram isso aqui e tiveram essa média de retorno. Então, o empresário, como é que ele decide se ele corre o risco ou não? Ele analisa os dados. Certeza absoluta não existe no mundo dos negócios. Você analisa os dados. Pô, 95% deu ruim. Ixi, então é arriscado. 95% deu bom. A chance de eu acertar também é grande. Então, a gente ensina ele, mostra tudo para ele, mentora ele para ele começar nesse mercado, e aí vem a parte de crescer a audiência. E aí a gente apresenta essa solução para ele. Eu não ensino rodar tráfego pago, eu não dou aula de tráfego pago. O que eu faço? Eu disponibilizo para os meus mentorados exclusivamente a minha equipe. Se ele quiser, ele contrata a minha equipe para rodar tráfego pago para ele. E aí, como eu aprendi muito, dominei muito, ganhei muito dinheiro com isso, então a gente já tem tudo validado. Então a gente tem criativo validado, a gente tem estratégia validada, a gente tem pre-sale validado, a gente tem tudo validado. E a gente já tem dados. Então a gente sabe o que é a média, se tá bom, se tá ruim, o que mexer, o que apertar, qual parafuso ajustar. Legal. Então ao invés de eu tentar ensinar esse cara, você quer saber de uma coisa? Ele já tá aprendendo operação, ele tá aprendendo a gerir a empresa dele, eu vou ter que falar de tráfego pago esse cara. Fazer o seguinte, negão. Ó, se você quiser, contrata minha equipe, meus gestores, contrata o Fazoli aqui, a gente vai fazer o tráfego pago para você, que a gente manja pra caramba, a gente é a principal autoridade em tráfego nesse segmento hoje do Brasil, e você vai investir e vai cuidar dos seus números. E aí, as aulas de tráfego pago que eu ministro são sobre analisar métricas. Então, eu ensino o mentorado, ó, você tem que ver se tá bom, é aqui que você tem que olhar, você tem que entender o que é CPL. E a gente tem um monte de nomenclatura própria, CPL real, CPL de entrada, CPL final, CPL de saída, tem um monte pro Muito cara profundo. ter controle de tudo. Nossa. Então, eu fico na cabeça dele, a decisão, quanto aumentar, eu recomendo. Cara, que eu acho que dá para dobrar o orçamento. Mas a decisão tem que ser dele. Eu treino ele para ele saber o que ele tá fazendo na empresa dele. Então, esse é o foco. As aulas são sobre métricas, sobre análise de dados, sobre análise do mercado, e não sobre como subir criativo, como ajustar criativo. Quando eu comecei a fazer isso, a disponibilizar a minha equipe, que é muito boa, para fazer isso para ele, aí eu vi um monte de aluno começar a escalar. Aí eu vi um monte de gente começar a escalar. Só a título para a galera ter uma ideia, lembra que os gerenciados Shopee hoje são 250, de 7 milhões são 250, os top 250. Esse ano que começaram com a gente do zero, esse ano nós estamos chegando a 50 gerenciados dentro da Shopee. Olha isso. Fazoli, mas é quase 1/5 dos gerenciados da Shopee começaram esse ano do zero com o Fazoli. O número não existe no Brasil isso hoje, outro número nem parecido. Mas fala uma coisa, quantos? 50 mil pessoas? Quantos alunos, né? Para ter esses quase 50 lá dentro começaram esse ano? Hoje, a minha mentoria são 6 meses. Hoje, mentorados ativos, a gente está ali com um grupo seleto, tem o quê? Uns 240, mais ou menos. Ou seja,
desses ativos, porque daí como... A galera tem acesso ao meu WhatsApp, eu tô lá no grupo, a gente ainda mantém essa coisa, porque eu percebi que... Faz diferença, tá? Precisa. Sim. É por isso que eu não tenho mais um curso de 700, um curso de milão. Porque eu tenho que estar em cima desse cara, eu tenho que estar cobrando ele, eu tenho que botar meu time de CS para olhar as coisas dele, eu coloco eu disponibilizo uma planilha financeira para ele analisar para ele anotar todos os dados, para a gente ir olhando a saúde da operação. E eu ponho minha equipe para olhar, ó, falando, você não tá preenchendo aqui. A planilha dele não tem nada a ver. Sim. Mas por que eu ponho minha equipe para fazer isso? Porque eu dependo desse amadurecimento dele, que se eu soltar um negócio que gera para ele 150 mil de lucro por mês, ele quebra. Sim. Se ele não amadurecer, ele vai quebrar. Então, quando a gente começou a prestar esse serviço de tráfego, alinhado com essa mentoria, amadurecendo ele, treinando ele, capacitando ele a gerenciar de forma profissional o negócio dele, a gente começou a ver os alunos. Agora imagina, quase 1/5 dos nossos mentorados atuais, fora um monte de mentorado que entrou, virou gerenciado. E uma coisa que acontece, às vezes a galera entra, aprende, tudo que ele precisa ele tem ali dentro. E aí, às vezes, ele tem desejo de ser um mentor também. E eu não sei porque, quando a pessoa se sente pronta para isso, ela tem vergonha de falar comigo. Não faz sentido. A gente teve 2 mentoradas, começaram do zero, estavam fazendo já mais de 150 mil de comissões por mês. E ela falou assim, eu vou dar um tempo, vou me desligar, que eu vou lançar meu treinamento, etc. E, cara, eu sou tão aberto para isso, e eu quero tanto ajudar, que eu entregaria tudo meus códigos para esse aluno, sem cobrar nada mais. Eu não sei se ele vai se ver como um concorrente meu, enfim. Sim. E eu não tenho essa parada. Sim. Eu sento, não importa se é concorrente ou não, sento, troco ideia, eu quero compartilhar experiência, eu quero abençoar, eu não tenho essa pira de, lá, meu concorrente lá. Bom, que vira um case absurdo teu. Mas enfim, dos que estão, Sim. desses 200 e poucos que estão, quase 50 já são gerenciados, cara. Muita gente. A gente tem mentorado agora que nesse mês de novembro, alguns já renovaram a mentoria, né? Já estão há mais de 6 meses, mas todos começaram esse ano. Perdão. 92, 93% dos gerenciados que nós temos começaram do zero esse ano. Alguns já trabalhavam e tal. Mas a gente tem mentorado que vai fazer agora nesse mês de novembro 240 mil reais de comissões. Não é venda, não é faturamento bruto, não. Faturamento bruto vai dar ali uns 4 milhões, mais ou menos. Isso aqui é comissão da Shopee no bolso do cara. E aí ele tem um custo de manutenção totalmente aceitável para manter essa audiência, esses grupos cheios. Então, assim, cara, é muito interessante. Tanto é interessante que se você for agora para o YouTube, procurar outro podcast, ou sei lá, conteúdo para falar sobre esse mercado, com esse nível de conhecimento técnico que nós estamos conversando, com esse domínio, você não tem. Eu digo isso porque eu não tenho muitos colegas assim, com quem eu posso sentar e conversar com essa profundidade sobre esse assunto. Hoje, assim, a maioria dos cursos e etc. que você vai encontrar, eles trazem um conhecimento para você iniciar nesse mercado. E eu não quero comparar. Eu só preciso deixar claro que são produtos distintos, estão em prateleiras distintas. São para pessoas distintas, momentos distintos, por isso que tem preço distinto, diferente. O meu é melhor que não sei o quê. Não. É que ele entrega água gaseificada, minha água é outra proposta, não tem comparação. E na proposta, a água que nós entregamos, só temos nós hoje no Brasil. Perfeito. Hoje não tem um outro produto igual, que entrega esse tipo de conhecimento, essa finalidade, profissionalizar. Por exemplo, a nossa mentoria não é para o cara falar, olha, mas eu juntei todo o dinheiro da minha vida aqui e eu só tenho esses R$400. Cara, é provável que o que nós temos aqui hoje não seja o ideal para você, porque o custo que vai te gerar vai ser desproporcional para o seu poder de investimento. E é simples assim. Eu falei para você, eu falo para minha equipe, nós somos a Ferrari. Pode até soar um pouco arrogante assim, mas como a gente está num papo de um nível de consciência alto, nós somos a Ferrari do mundo automobilístico. A gente não tem ninguém que entrega nada perto do que a gente entrega hoje no Brasil. Tanto é que o nosso índice de assertividade é uma coisa que não existe. Você entrar nas minhas redes, você vai ver, tanto desde eu palestrando na aula, você vai ver eu indo lá para a Shopee, a Shopee me convidando para falar com a equipe deles de Singapura para dar aula sobre grupos do WhatsApp, é uma coisa absurda. É outro nível, né, de amadurecimento. E obviamente que tem o seu preço, tem o seu custo, porque eu não conseguiria atender 10 mil alunos. Então, assim, por isso que é importante a gente só separar as coisas nas devidas prateleiras, né?
Mas o que principalmente faz essa galera manter essa constância é porque todos eles que já ultrapassaram 100 mil reais de comissões por mês, todos eles amadureceram como empresários. E aí a gente volta ao que a gente falou lá no começo. Sim. O principal segredo é aqui hoje, o que o Fazoli se tornou. Todo empreendedor, todo produtor, todo cara que cresceu, conseguiu crescer, se você tirar ele do negócio dele e colocar ele num novo, ele vai se adaptar rápido, ele vai amadurecer, ele vai se desenvolver, porque o segredo tá ali. É por isso que mesmo na mentoria do Fazoli, todo mundo que entra que vai conseguir explodir? Claro que não. Por quê? Porque sempre vai depender do cara do lado de lá. É 50-50, né? Do empresário. Perfeito, sempre vai depender sim. do empresário. Você conhece alguma faculdade de medicina que formou médicos, todos médicos milionários? Não existe. Conhece algum vestibular que todo mundo é aprovado? Não, mas como é que não é todo mundo que é aprovado se é a mesma aula para todo mundo? Da mesma maneira que não são todos os meus alunos que se desenvolvem. Recentemente a gente tem um case lá, um aluno que chegou, depois de 30 dias, entrou na mentoria e aí entrou em contato com o suporte, porque tá sendo uma decepção para mim, minha operação não mudou. Meu, parece mentira isso aqui. E a equipe falou assim, mas caramba, que estranho isso, né? Mas daí e tal. E aí parou de responder a equipe. Deixa eu entrar lá no QI5 ver o tanto de aula que ele assistiu. Às vezes ele assistiu alguma aula e entendeu errado. Ele não tinha assistido nem a aula de boas-vindas. Olha isso. Zero. Ele não acessou. Nem aula de boas-vindas de 2 minutos e 10. Nada. Não vai. Aí ele pode entrar onde ele quiser. Que ele não... No final das contas, é a mentalidade que muda tudo, né? Se você tem essa mentalidade de, às vezes, começar e parar, não dar sequência pra algo, você nunca vai sair daquilo. Às vezes, as pessoas, elas têm um padrão e onde elas são viciadas nesse padrão. Isso é bem interessante, né? Mas olha só, a gente teve agora uma aula aqui com você, né? Legal. Sobre empreender, sobre ser afiliado, sobre construir algo realmente a longo prazo. Mas... chegamos agora num momento mais descontraído do nosso podcast, sabe? Pra liberar um pouco de todo esse conhecimento que você trouxe pra gente, mas também trazendo conhecimento. É o nosso momento do bate-bola, jogo rápido, tá? Animado? Eu ia falar preparado, mas preparado é a palavra. Animado. Bora. Então bora lá, ó. Vou jogar perguntas pra você, papum, pra você me responder numa mesma velocidade, com uma palavra ou até mesmo uma frase. Combinado? Tá bom, vamos então lá. bora lá, vou começar. Um produto que você venderia pra sempre na Shopee. Bicicleta ergométrica. Boa. O maior mito sobre ser afiliado. Que é fácil e dá pra ficar rico rápido. Uma crença que separa amadores de profissionais do digital. Os profissionais de verdade sabem que só depende deles. Perfeito. 2 habilidades para desenvolver como empreendedor. Resiliência e disciplina. Se o seu carrinho aberto, do lançamento, tivesse uma trilha sonora, qual seria? Cara, diante da oportunidade que nós entregamos para pessoas, obrigado, Deus. Boa. Obrigado. Legal. Ó, você tem 10 minutos para conversar com qualquer pessoa, digital ou não. Quem você escolhe? Você vai poder perguntar qualquer coisa para ela. Ela vai te responder o que você quiser. Tá, eu escolheria o Denner da V4. Eu vou falar por quê. Eu tenho vários empresários que eu considero mais bem-sucedidos que eles. Flávio Augusto, Thales Gomes, que eu tenho até mais admiração. Por que que eu escolhi? Eu escolhi ele tecnicamente, porque ele é o dono da maior agência da América Latina, que é a V4. E Sim. parte do serviço que eu emprego, que é um serviço também de tráfego pago, está relacionado com o que ele faz. Então, nesse segmento específico de prestação de serviço de tráfego, o tipo de serviço que eu presto, para mim, ele é mais referência do que o Sobral, por exemplo, especificamente nisso. Sim. Então, poder conversar com ele, saber como ele gerencia esse volume de clientes e etc., para mim, tecnicamente, absurdo. Seria mais absurdo. Agora, realização, como empreendedor de modo geral, aí... Flávio Augusto. Boa. Ou Thales Gomes. Os 3 são incríveis. Os 4 que você falou do Pedro Sobral também, ele é incrível. Olha aí, ó, passou, foi rápido, foi fácil, não foi? O cara é bom, o cara sabe do que fala. Mas olha só, Fazoli, não terminamos esse podcast, sabe por quê? Temos agora presentinhos QIFI pra você, Opa. Olha lá. Tá chegando agora a sua canequinha QIFI. Agora você tá no clã das canecas, caraca, tá vendo? Olha aqui, gente. Olha aí. Olha isso aqui. Esse presentinho, presentaço. Cara, eu vou falar uma coisa. Eu falei pra Bruna, falo nas minhas redes sociais, a KiwiCast, a QIFI é muito fora da curva no quesito experiência.
vários outros, mas assim, eu quero chamar atenção para esse quesito de experiência. Desde quando eu me tornei um afiliado do QIFI, a emoção de ganhar a primeira pulseirinha lá de 10 mil. Poxa, eu tinha feito 10 mil de faturamento dentro da QIFI. A hora que chegou aquela pulseirinha, a tagzinha lá de mala, é muito bom. Plaquinha de 100 mil. Eu desconheço alguém que tenha recebido plaquinha de 100 mil da QIFI e não tenha postado em todas as suas redes sociais. Verdade, é muito significativo. Amadurecimento, faturamento de 1 milhão dentro da QIFI. Nós já fomos em jantares, né, no dinner. A experiência com a gerência da QIFI, hoje estar aqui, poder compartilhar conhecimento com o pessoal. Todo mundo que está assistindo, com certeza lá no fundo sonha assim, rapaz, um dia eu lá conversando com a Bruna, falando sobre isso, contando minha história. É possível! Total. Parece distante. Deixa eu contar uma coisa para você. Nós estamos gravando aqui, mais perto do final do ano, e há 9 meses atrás, o meu faturamento dentro da QIFI, especificamente, estava na casa de 120 mil, 130 mil reais. Há 9 meses atrás, tá? 130 mil reais. 9 meses depois, a gente está chegando a 3 milhões de reais de faturamento só dentro da QIFI. Por que eu estou falando esses números? Que você precisa entender que tanto como empreendedor, quem vai estudar para concurso, a gente sai do zero, a gente é imaturo, a gente não entende, a gente não sabe o que está fazendo, tem excesso de informação. E você vai estudando, você vai se capacitando, você vai amadurecendo. Você vai chegando num nível que depois tudo vai ficando mais fácil. Por isso quem estuda para concurso demora para passar. Quando começa a ser aprovado em vários concursos, porque você atingiu um nível de maturidade. No mundo dos negócios é relativamente parecido. Você vai crescendo, vai amadurecendo, dando cabeçada, quebra, às vezes chega à falência, se reestabelece. Vai chegando um nível que vai ficando cada vez mais fácil ganhar grana. Tudo depende do empresário, do nível de maturidade que você traz. Hoje, se o Fazoli, por algum motivo, Deus permitir, o Fazoli fizer a cagada e quebrar, é totalmente possível, com certeza, rapidamente eu cresço de novo. Em pouco tempo eu vou estar fazendo mais. Hoje nós temos um faturamento de mais de R$500 milhão por mês, todos os meses. Se você falasse isso para o Fazoli varrendo rua, que ganhava um salário mínimo, não, isso aí é coisa para gente rica, isso aí não é para mim, não. Só que se a gente tiver que recomeçar rapidamente, a gente vai estar lá de novo. Perfeito. Porque depois que você se desenvolve, que você adquire esse mindset, depois que você adquire essa experiência, você cria network, você sabe os caminhos, você sabe que dá mais margem de lucro, sabe sobre modelos de negócio. Então não pode parar, não para. Talvez não vai dar certo com esse primeiro plano, talvez não vai dar com o segundo, mas se nós conseguimos, por que você não? Qual que é o motivo? Qual que é a sua justificativa para você dar certo? Faz, olha, mas eu não sei o que fazer. Então, meu irmão, vai estudar. Faz, olha, eu tenho medo. Medo é ausência de conhecimento. Você tem medo, talvez, de criar conteúdo porque você não domina isso. Você trabalha para alguém. Se precisar falar sobre o seu trabalho, você fala para qualquer um porque você domina. Quando você começa a dominar alguma coisa, você passa a ter segurança. Por que às vezes eu palestro para empresários? Porque eu sei o que eu faço, eu domino o que eu faço, eu domino os meus números, eu sei o que eu vivo, eu conheço o meu mercado. Isso me dá segurança. Se eu não soubesse o que eu estou falando aqui para vocês, talvez eu ia ficar mais seguro. Então, conhecimento. Se você está com medo de começar, está faltando conhecimento para você. Coloca em oração ali, não sei como é a sua crença, mas alinhe com Deus aí, começa a consumir conteúdo, porque não espera o momento perfeito, nada disso não. Mas com conhecimento você vai ser mais assertivo e você vai ter mais segurança. Seja dificuldade com facilidade. Começa, meu nego. Começa. O digital é democrático. Não importa se você é pobre, se você é rico, você pode começar e você tem um celular na sua mão. Faz o teu nome. Você não escolheu a família, a origem que você veio, mas é você quem decide como vai ser daqui para frente. Faz o teu nome. A vida é uma passagem só. Vai ficar de brincadeira, trabalhando para os outros e vivendo uma vida de tristeza e pindaíba aqui? Faz o teu nome, constrói o teu sucesso. Perfeito. Pegaram aí, olha só, concordo plenamente. Inclusive, esse presentinho para agradecer essa sua presença aqui no QuickCast, por ter aceitado o nosso convite, falado tantas coisas incríveis, tantos insights que eu tenho certeza que vai mudar muito a cabeça das pessoas e as operações. Com certeza você trouxe muito valor aqui, conteúdo de valor para nossa audiência, e é incrível poder ter você na QIFI e construir esse relacionamento ao seu lado. Inclusive, eu tenho certeza que uma galera que ficou aqui até o final vai querer conhecer um pouco mais do Fazoli. Quem é o Fazoli? O que ele faz da vida?
Bora lá, deixa suas redes sociais. Bora lá. Bom, você vai encontrar no Instagram, Diego com Y, Diego Fazoli, Fazolli. Boa. Inclusive, para você que está acompanhando, se você for lá no meu direct e mandar KiwiCash, manda KiwiCash, vou pedir para minha equipe deixar preparado um e-book mostrando ali os primeiros passos para você se cadastrar na Shopee, na Amazon, material bem didático para você começar a entender, só digitar KiwiCash. Então, @Diego Fazoli, tanto no Instagram, YouTube. Digitando isso aí, você vai me encontrar por lá. Vai indo lá, tá vendo? Bom, que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso queridíssimo Fazoli. Comentaram? Então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum episódio que sair aqui do KiwiCash. E aquele ponto bem importante, você... temos um compromisso e ele acontece onde? No próximo KiwiCash. Então te vejo lá, ó. Tchau, tchau! Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.